Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso podcast de política aqui do Opinião CE. Sou Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e o hosting também da nossa conversa. Hoje recebendo aqui à mesa Roberto Moreira, nosso colunista, presidente aqui do Grupo Opinião CE. Seja uma conversa proveitosa, né, Roberto? Vou já aproveitar e apresentar o nosso convidado. Gaúcho, que é bom. A gente tem o prazer de receber aqui à mesa, né, Roberto? Nosso querido Henrique Fontana, ex-deputado federal. Depois vou fazer a conta aqui, mas de 88 até 2023. Foram 24 anos, 24 anos, 6 né? mandatos. Perfeito. É o atual secretário-geral nacional do Partido dos Trabalhadores, cumprindo a agenda aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Seja muito bem-vindo à nossa casa. E está sempre na lista dos prefeituráveis, governamentáveis lá do Rio Grande do Sul. Mas, Rodrigo, deixa eu agradecer, né, o convite teu, do Roberto, de todos vocês aqui do Opinião Ceará. É uma honra muito grande para mim poder participar da programação aqui de vocês, né, desse podcast. E vocês chamam aqui Questão de Opinião, né? E é muito importante a gente ter opinião sobre os rumos da humanidade, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. E para que a nossa opinião sempre seja uma opinião mais sólida, né, nós temos um desafio nesse período. Até abro com isso, porque eu estou num dia de trabalho, quero agradecer a acolhida deste grande amigo que eu tenho aqui no Ceará, que é nosso deputado estadual, Guilherme Sampaio. Nós estamos num período democrático, né, de eleições internas no PT, e eu vim para fazer um debate aqui sobre os rumos do PT. Mas quando a gente fala de questão de opinião, né, o grande desafio da humanidade hoje é como ter acesso realmente a uma informação livre, né? Porque os mecanismos são cada vez mais sofisticados, os mecanismos de manipulação, os mecanismos de construção de narrativas, aquilo que se chama, né, que se define hoje, como alguns chamam disso, outros usam outro nome, mas essa chamada pós-verdade, né, onde se constroem, Roberto, narrativas extremamente sofisticadas. O outro dia eu vi um vídeo que mandaram para mim, que estão distribuindo, especialmente nos Estados Unidos, Rodrigo, que fizeram toda uma fake news muito sofisticada, né, mostrando como se tivessem soldados chineses tomando conta do canal do Panamá. Por quê? Porque como o Trump, né, tá fazendo toda essa distopia, né, esse governo dele que começa, aliás, mostra bem como são ruins os governos de extrema-direita e de direita, né? O Trump está fazendo toda esta confusão lá, então eles preparam, né, fake news, informações distorcidas com essas narrativas para envolver uma parte das pessoas. Então é um grande desafio hoje cuidar da democracia, né? Fazer política, cada um com as suas ideias. Alguns pensam com ideias mais liberais, mais à direita, outros, como eu, pensam com ideias que se movem com ideias mais à esquerda, mas o mais importante é manter a democracia com informações reais, informações sobre o que de fato acontece para que as pessoas possam compor as suas opiniões. Mas estou à vontade, à disposição, e agradecendo muito o convite para esse nosso bate-papo. Perfeito. Posso começar, Roberto? Pode. O senhor participou ontem, né, terça-feira, de um evento que eu vou até falar o nome do evento, Os Desafios do PT e o Papel da Resistência Socialista, né, que é a corrente a qual o senhor faz parte. O deputado estadual, o líder no governo da Assembleia também faz parte, o Guilherme Sampaio. E aí, aquela pergunta mais chavão possível. Quais os desafios do PT e qual o papel da corrente aqui nesse debate, um debate acalorado que tende a se tornar cada vez mais acalorado, né, de olho nas eleições do próximo ano também? Os desafios do PT são enormes, né? O PT, em primeiro lugar, é um partido que acumula um conjunto muito grande de vitórias, mas ele sempre, todo partido político, especialmente quando cresce muito, né, Roberto, ele sempre tem que estar de olho, né? Ele não pode viver só dos louros das suas vitórias. O PT é um partido muito forte e que, aliás, não tem vitória sozinho. Que o PT ele foi escolhido pelo povo brasileiro para ser o maior partido da esquerda, do campo popular no Brasil, mas num país pluripartidário como o Brasil, todas as nossas vitórias são construídas em conjunto com aliados. Então, começo por aí. Um desafio do PT é saber conviver e respeitar todos os seus aliados, porque as nossas vitórias não são conquistadas solitariamente, né? Agora, eu dizia, o partido quando cresce,
E quando eu falo das vitórias, eu estou dizendo de um partido que ainda é jovem, né, tem 45 anos, e nas últimas 9 eleições presidenciais no Brasil, o PT foi vitorioso com os seus aliados em 5 delas, elegeu 2 vezes o presidente Lula, primeiro, depois 2 vezes consecutivas a presidenta Dilma, e depois agora volta a eleger o presidente Lula. E nas outras 4, Roberto, ele ficou em segundo lugar, seja com o Haddad, seja com o Lula naquele período inicial, né? Ficamos então sempre, fomos uma das partes fortes da política brasileira. E eu digo que um dos desafios do PT é saber se renovar permanentemente, não pode deitar em berço esplêndido. Por exemplo, o partido hoje ele precisa conhecer melhor esse mundo do trabalho que faz parte do nosso tempo. O trabalhador por conta, aquele que vai estar ouvindo o nosso podcast, que está dirigindo ali um carro para transportar um passageiro, seja no Uber, seja em outro aplicativo, aquele entregador de moto ou de bicicleta, são milhões, hoje a maior categoria profissional do Brasil são os moto ou os entregadores de bicicleta. Então, nós não podemos ser um partido que fale só com o trabalhador da carteira assinada ou só com o trabalhador público. Nós temos que saber falar e muito bem com este trabalhador que faz parte do nosso mundo atual. O PT também precisa ter cuidado para não se burocratizar, porque a história da humanidade ela está carregada de exemplos de partidos que começaram muito bem, foram muito fortes durante 30, 40 anos e depois declinaram. Nós, felizmente, temos dado mostras de vitalidade, de capacidade de renovação, e o maior desafio do PT hoje é voltar, né, e manter esta liderança que ele tem numa coalizão que envolve todos aqueles que defendem a democracia para continuar preservando a democracia no Brasil. Porque o período que nos antecedeu, de 4 anos do presidente anterior, foi um período desastroso, Rodrigo e Roberto, na minha opinião, para o país, né? Então o PT vai ter de novo a responsabilidade de liderar uma campanha nacional. A reeleição do presidente Lula é o objetivo número 1 que nós temos para exatamente conseguir manter as mudanças que estão em curso. Eu vou contar uma coisa aqui para os nossos internautas, né, que estão nos acompanhando, eu quero que eles assistam isso. Eu chorei dentro do avião, Roberto, vindo de Porto Alegre para São Luís do Maranhão, onde eu estava ontem, né? Eu estou num roteiro aqui pelo Nordeste. Eu chorei assistindo a reportagem do Fantástico do último domingo, que mostrou a forma como está se recuperando a saúde, combatendo a desnutrição do povo Yanomami. Então, as fotos daqueles 2 irmãos desnutridos que estavam à beira da morte quando encerrou o governo da extrema-direita incompetente de Bolsonaro e de todos que governaram com ele, aquela população Yanomami estava literalmente à deriva, né? O garimpo tomou conta, o crime organizado, as crianças morrendo de fome, e eu chorei dentro do avião. E olha que a gente, quando, sabe, vive muitos anos, eu tenho 65 anos, faço política há muitos anos, né? Às vezes a gente vai perdendo um pouco, não é bom que a gente perca a capacidade de se emocionar, porque se emocionar sempre é bom, né? Mas a gente vai, às vezes, perdendo um pouco dessa capacidade. Assistam essa matéria, né? Porque isto é uma das demonstrações do que é o papel de um governo democrático e transformador como o governo do presidente Lula, que tem muita coisa para fazer, mas está conseguindo fazer muita coisa boa pelo país. Eu queria aproveitar, Fontana, além de lhe desejar sorte nessa sua caminhada, aproveitar, você está falando do campo da esquerda e da direita, né, que está surgindo aí muito forte, em cima de narrativas que comprovadamente é composta de fake news, na sua grande maioria, para você fazer uma leitura aqui na América do Sul e na América Latina. Você mora no Rio Grande do Sul, um estado que tem recebido a influência muito grande, né, dos países vizinhos, e a direita começa a definhar nesses países pós mandatos de direita. Você acha que a América do Sul, a América Latina, voltará ao seu mito inicial de ser uma região controladamente favorável ao campo da esquerda, porque
É por onde tem um caminho certo para você combater a fome, a miséria, transformar vidas? Pelo menos é a proposta do socialismo? Eu acho que sim. A minha avaliação, lógico, tem duas coisas aqui, né? Quer dizer, tem gente, às vezes, Roberto, Rodrigo e os nossos internautas aqui que estão acompanhando nossa questão de opinião, né? Tem gente que diz, mas não importa muito isso aí de direita ou esquerda, o que vale é resolver os problemas das pessoas. Sim, eu concordo que o que vale é resolver os problemas reais das pessoas. A gente faz política, luta para conquistar governos, pede a confiança das pessoas para mudar a vida das pessoas. Qual é que é o resultado final que quer alguém que se dedica à política como eu e quem constrói um partido político? É melhorar a vida das pessoas. E eu considero que o programa de esquerda, ele é o programa mais atual para a humanidade. Porque os governos desta direita e desta extrema-direita distópica, do ódio, da intolerância, quando chegam ao governo, eles, em geral, são desastrosos contra os países. Veja aqui na América do Sul, para fazer, então, entrar nesse tema que o Roberto sugere para nós, o que está acontecendo na Argentina hoje, depois da vitória do Milei, é um declínio econômico brutal. Não quer dizer que o governo anterior da Argentina estivesse bem, tudo alinhado, etc. Tinham problemas sérios. Lógico, os governos enfrentam problemas porque nós estamos vivendo um período, a gente não tem assim tanto tempo para aprofundar, mas 2 pinceladas eu quero dar. O que marca esse nosso tempo, né? Primeiro, nós estamos vivendo um período do capitalismo que eu chamo capitalismo, eu procuro apelidar ele, o apelido tanto faz, o que importa é entender, né? Mas ele é um capitalismo, Roberto, Rodrigo, da especulação. Ele é um capitalismo da hiperconcentração, né? Então, ele é esse capitalismo da hiperfinanciarização. Então, as pessoas, um número muito pequeno de pessoas, ganha cada vez mais dinheiro, concentra muita renda, atuando nesses mercados especulativos, e a área produtiva, aquela que realmente vai atrás do lucro para ganhar um dinheiro produzindo, gerando um bem, resolvendo um problema da população, ela vai diminuindo no seu tamanho. Então, os estados nacionais, eles estão enfraquecidos, Roberto. E quando o povo confia um voto no Lula, por exemplo, ele tem uma expectativa muito grande de mudança. E o presidente encontra um estado enfraquecido que não consegue responder na velocidade que seria necessária. Agora, tem o seguinte, os governos de esquerda, o programa da esquerda, ele é um programa baseado na ideia do humanismo, na ideia da busca de maior igualdade, onde aqueles que estão na base da pirâmide, sofrendo as consequências mais duras da exploração de uma sociedade extremamente desigual, porque a desigualdade, esse capitalismo financeiro que eu estou falando, eu posso fazer só um complemento? O mercado financeiro diz que essa onda que existe no Brasil do juro alto, do campo ocupado pelo Banco Central, que se rende, né, a essa questão toda, envolve o déficit público do governo, acham que o governo Lula gasta mais do que deve e gera esse déficit. Isso também, a esquerda pensa isso ou considera que o próprio governo alimenta, né, o mercado financeiro para os especuladores, para os herdeiros que não trabalham, aplicar seu dinheiro? Então, é uma visão de cada um, né, tanto do campo da direita quanto da esquerda, mas o mercado financeiro que não gosta da esquerda, ele ainda põe mais fogueira aí, fogo aí. Essa questão, Roberto, que tu trazes aqui para a gente analisar, e eu vou tentar ser sintético, se bem que não é fácil, porque no meu ponto de vista, este é a questão central da disputa de poder hoje na humanidade e no Brasil da mesma forma, porque essas narrativas de que tu estás com déficit, que o governo gastou demais, etc, etc, na verdade é uma narrativa. A dívida brasileira ela está absolutamente bem administrada. Aliás,
sempre que o presidente Lula, e portanto nós, a Dilma também, a esquerda, venceu as eleições dos últimos períodos, sempre foram períodos de equilíbrio fiscal. Agora, este equilíbrio fiscal, ele precisa ser feito à custa, porque quando a pessoa não tem que ter equilíbrio fiscal, estamos todo mundo de acordo. A esquerda, a direita, só que como é que nós vamos fazer o equilíbrio fiscal? Vamos cobrar um imposto maior, um imposto de renda maior, de quem ganha mais de 50 mil reais por mês, como é a proposta que está colocada pelo presidente Lula agora para debater lá no Congresso, e vamos eliminar o imposto de renda daquele que ganha 3, 4 mil reais, que não deveria pagar imposto de renda, é uma distorção isso que aconteceu. Então, a justiça tributária é fundamental para isso. Agora, tem uma correlação de forças, né, Roberto, nisso. Quando a gente ganha um governo, como é o nosso caso, nós queremos mudar, Rodrigo, progressivamente isso aí. Queremos baixar essa taxa de juros. As condições objetivas da economia, elas estão dadas para baixar a taxa de juros. Impressionante como o Banco Central não quer que o país cresça, né? E o presidente do Banco Central diz isso. O Brasil não pode crescer. E aí, quando vem um crescimento, eles dizem assim, ó, o crescimento foi como agora. Os nossos 2 crescimentos surpreenderam em relação àquilo que eram as expectativas desses analistas de mercado, porque uma coisa que eu gostaria, né, Rodrigo, sempre de pedir, e eu às vezes peço mais com o título assim de fazer uma conversa bem humorada com as pessoas, era muito importante que a gente analisasse todos os anos as previsões que foram feitas e quantas falharam e quantas deram certo. Em geral, as previsões desse mercado financeiro especulativo, elas dão errado por quê? Porque eles fazem previsões com o objetivo de alimentar o interesse deles, que é ter taxa de juros mais alta, ganhar mais dinheiro no mercado especulativo e tornar as atividades produtivas pouco atraentes. O outro dia um construtor lá em Porto Alegre veio conversar comigo e disse, olha, Fontana, tu que está lá, eles acham que a gente fala com o presidente Lula, com o Haddad, com o Galípolo e resolve. Tu que está lá, e ele é construtor, entendeu, Rodrigo? Eu não estou falando do operário da construção civil, estou falando do construtor, investidor. Diz, olha, vocês têm que baixar essa Selic aí, senão eu não consigo mais vender apartamento para investidor, porque o investidor acha melhor botar o dinheiro lá na especulação, ganhar mais, tanto por cento ao ano com risco zero. Uma economia assim não pode funcionar. O Haddad tem falado muito bem sobre isso e nós estamos mudando progressivamente e vamos mudar ainda mais. Porque o nosso sentido, que também tem a ver com isso que o Roberto... Qual é a visão da esquerda? A esquerda tem uma visão de um desenvolvimento sustentável, gerador de emprego e gerador de distribuição de renda. Esse, para nós, é a receita do desenvolvimento que a gente busca. Secretário, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor fala na primeira resposta, né, em conseguir conversar com os diferentes, e o governo de coalizão é a prova disso, né? E o senhor fala também dessa construção da imagem da esquerda. E aí eu pergunto, no caso específico aqui do governo Lula, quando você tem partidos, né, e figuras de partidos como o União Brasil, como o próprio Progressistas, que estão dentro do governo e ficam quase que torcendo pelo outro cavalo, vamos colocar assim. Isso, de alguma forma, não confunde essa imagem da esquerda? Eu não falo aqui do PT especificamente, mas do governo Lula junto à população? Nós temos uma distorção no sistema político brasileiro, né, Rodrigo e Roberto? Nós precisamos urgentemente de uma reforma política que procure garantir que o cidadão eleitor que quer escolher, porque quando ele escolhe um presidente da República, esse eu sempre digo é o voto mais bem informado e mais estudado pelo cidadão, né? Não que ele não estude também o seu voto para prefeito, para governador, para deputado, mas o mais estudado é o voto para presidente. Porque ele sabe que o presidente, na visão de qualquer pessoa, por mais simples que seja o nível de informações que ela tenha, ele sabe que o presidente tem bastante poder. Então ele escolhe um presidente que vai melhorar a economia, que vai melhorar a educação, que vai melhorar a saúde pública, a segurança, etc. Bom, o que está acontecendo no Brasil? Nós ganhamos a presidência, como eu já falei, 5 vezes. E nunca o grupo que ganha a presidência consegue ter mais do que 20%, 25% do parlamento. Porque nós não temos um sistema eleitoral que garanta uma compreensão melhor para o cidadão. Olha, se tu queres o Lula como presidente, escolha esses deputados aqui que são os que vão apoiar
os projetos que tu queres que o Lula implemente. Então é quase como se uma parte do cidadão meio que anulasse uma parte do voto dele, escolhendo, e isso vale também para o cara que quer votar na direita. Eu estou dando exemplo do Lula porque eu quero que mais gente vote no Lula, né? Então, eu voto no Lula. Se eu voto num deputado da extrema-direita, porque ele é da minha cidade, por exemplo, eu estou anulando parcialmente meu voto. E o senhor sofre muito isso no Rio Grande do Sul, né? Um estado de direita, né? Então, o Rio Grande do Sul, eu costumo dizer, Roberto, eu sei que o Roberto, nós estávamos conversando aqui antes do podcast, né? E ele me recordou que nós já nos encontramos há muitos anos atrás, quando ele atuou no jornalismo lá do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer, Roberto, que o Rio Grande do Sul não é um estado de direita. Ele deu uma inclinada para a direita nesse último período, mas o Rio Grande do Sul é um estado que já elegeu Tarso Genro, Olívio Dutra, Alceu Colares. Então, é uma questão de tempo histórico. Eu acho que nós vamos recuperar esse cenário. Nós, por exemplo, o PT e os aliados governamos Porto Alegre por 16 anos consecutivos, 4 governos. Então, respondendo à pergunta do Rodrigo, é complicado sim, porque o cidadão fica atrapalhado. Às vezes o cidadão diz assim, mas por que o Lula não tira esse partido? A metade votou contra o Lula lá no Congresso. Ele não pode tirar esse partido, porque ele tem que cuidar da metade que votou a favor do projeto que ele mandou para lá. Porque se não fosse assim, nós não teríamos aprovado, por exemplo, a reforma da Previdência, da reforma tributária. Eu vou te atrapalhar aí, para a gente falar um pouco do PED dentro do PT, essa eleição interna que mostra, de certa forma, a sociedade entendendo que há uma grande divisão ideológica dentro do PT, com as várias correntes. Como é que se explica essa decorrência, né, de pensamentos, de ideias, de teses? Porque o presidente Lula tem oposição dentro do PT, né, no seu regramento de gestão de governo. Tem gente que não gosta do estilo do Lula governar. Ele acha que o presidente Lula não governa dentro do projeto petista, governa dentro de um projeto de alianças. Mas, como você falou, né, o presidente precisa governar. A sociedade não votou o voto casado, né, votou um voto separado. Então, como é que você explica esse processo de eleição interna do PT? O PT sai unido ao final desse processo? Ou teremos um outro PT do PT? Não, na minha opinião, sai unido, e isso é vamos dizer, uma das maiores conquistas, né, do PT, porque o PT ele se originou lá atrás de um conjunto, né, de grupos de atuação da esquerda, e ele regrou rapidamente esta ideia de que, olha, se tem opiniões diferentes sobre determinados temas, nós temos um debate interno. Este debate faz com que o nosso filiado escolha quem ele entende ou qual é a chapa que ele entende que tem mais identidade com a sua visão sobre o futuro do PT, o programa que defendemos e assim por diante, né? E depois se compõe uma direção com proporções. Então, por exemplo, se uma chapa faz 20% dos votos, Roberto, ela vai ter 20% dos assentos de direção do partido. Por que esses debates são importantes? Porque, de fato, política não é ciência exata. Óbvio que tem um líder extremamente influente no PT que se chama Lula, né? Pela força política que ele tem no país, é o maior líder nosso e, do meu ponto de vista, um dos maiores líderes políticos da história do Brasil, que vai ficar marcado, inclusive hoje, um dos maiores líderes políticos do mundo, né? Nessa questão toda que estamos debatendo, os desafios da humanidade, mas não quero fugir aqui dessa pergunta. Então, por exemplo, o PT, ele tem... qual é o outro partido que tem este direito de voto, né, do seu filiado para definir quem vai ser o presidente? Nós hoje temos, neste momento, 4 candidatos a presidente. Eu, por exemplo, o Guilherme Sampaio, que está aqui me recebendo neste meu dia de trabalho e debates aqui no Ceará, em Fortaleza, nós apoiamos, e a nossa corrente apoia o Edinho como candidato a presidente nacional. O Edinho tem o apoio também do presidente Lula. Mas vejam, e aí vai na linha do que o Roberto colocou, o fato do presidente apoiar um dos candidatos não quer dizer que não tem outros candidatos. Agora, eu percebo que, neste caso, o Edinho vem crescendo muito junto à base do PT, a tendência de longe mais provável é dele ser escolhido presidente. Agora, por que esses debates são importantes?
porque desses debates nascem correções de rumo. Porque às vezes quando um partido parece que não tem correntes e divisões, na verdade é porque aquilo ali está suprimido muitas vezes por um processo de exercício de poder meio, vamos chamar assim, autoritário dentro daquele partido. Porque naturalmente surgem divergências dentro de qualquer partido, pode ser na direita também, pode ser partidos de centro e assim por diante. Então, eu considero que o PT tem um acúmulo muito grande nesse seu sistema, né, democrático de convívio entre diferentes correntes. Nós também temos muitos filiados que não participam de corrente nenhuma, e eles também têm assento e espaço para debater o partido, mas é lógico que nós sempre estamos desafiados a ampliar o espaço de escuta da nossa base social. Eu, por exemplo, tenho defendido neste PED, um dos pontos que eu estou defendendo, é que o PT tem que montar mais estruturas para consultar digitalmente os seus filiados e simpatizantes. Porque se um simpatizante não quer se filiar, por exemplo, Roberto, mas ele está a fim de se inscrever num ambiente virtual de consultas do PT, eu entendo que ele deve ter essa possibilidade. Seria quase como se fosse uma espécie de noivado, entende? Vamos usar uma linguagem mais antiga aqui, né? Um noivado, eles dão, olha, eu voto no PT, não quero assinar uma ficha de filiação, mas eu estou a fim de participar destas consultas que são feitas de tempo em tempo sobre temas importantes, né, que a humanidade e o país ou a humanidade está enfrentando. Então, eu defendo que a gente faça modificações desse tipo para aperfeiçoar a nossa democracia, que nada mais é do que a nossa capacidade de conversar com quem constrói a força do partido, que são os simpatizantes, eleitores e os filiados. Porque a gente tem 3 estágios, como eu sempre digo, né? Tem um eleitor, que pode estar aqui numa cidade, no interior do Ceará, ele gosta, é um eleitor fiel, vota nos nossos candidatos. Ajudou a eleger o nosso governador Eumano na última eleição. Tem um outro que é um simpatizante, mais ativo, faz campanha, pega uma bandeira, um panfleto, vai para a rua. E tem o terceiro estágio, que é um filiado, que são esses que vão votar no PED, né? A gente brinca aqui na redação que o PT é o único partido que de fato tem eleição. A interna, tem disputa, né? Tem disputa de ideias e disputa de nomes. É interessante a gente acompanhar também. O senhor falou, citou aí o nome do governador Eumano, e aqui nós não estamos em uma cidade qualquer para o PT. Né? O PT ele tem um prefeito aqui de Fortaleza, nacionalmente tem uma importância gigante, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também, né? Como que o Evandro, aqui a figura do Evandro, né? E um governo, uma gestão do PT em Fortaleza pode contribuir com essa imagem do partido para o ano que vem. Nós temos assim, aliás, eu digo um pouco, né, que o Brasil e a democracia brasileira têm uma dívida muito grande com o Nordeste brasileiro, especialmente, que foi onde houve a vitória mais larga, né, do presidente Lula, que foi um candidato para muito além da esquerda, né? Quer dizer, na última eleição, onde houve o confronto Lula e Bolsonaro, o presidente Lula representou a candidatura que construiu a aliança de todo este campo democrático que percebia os riscos que o Brasil estava sofrendo. Aliás, se tu me permite um parêntese, eu vou voltar aqui para Fortaleza e para o Ceará. Vejam o nosso internauta, o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. O governo do Trump, em questão de 90, 100 dias, ele botou todas as garras de fora. Universidades estão sendo perseguidas, ele cortou orçamento. Você imagina, pense bem, se um presidente do Brasil chegasse um dia e dissesse o seguinte, olha, eu quero saber todos os trabalhos que estão sendo feitos aí na Universidade Federal do Ceará. E se tem algum trabalho que é contra a minha ideologia, eu vou cancelar os financiamentos desses cientistas. É um troço maluco que está acontecendo nos Estados Unidos. É um governo claramente autoritário, um governo de caráter fascista que está perseguindo adversários, está fazendo miséria. Bom, então o Brasil foi salvo disso. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que se a turma do Bolsonaro tivesse ganho, ia estar acontecendo isso no Brasil hoje. E, aliás, eu peço um alerta de todos, mesmo aqueles que, e compreensivelmente, tem uma crítica ao PT e o PT tem erros, o presidente Lula faz um governo que tem coisas a ser corrigida, melhorada. Agora nós vivemos numa democracia e ele é o grande
líder deste processo que manteve a democracia brasileira a salvo. Agora eu quero dizer duas frases e vou ouvir o Roberto sobre o Ceará, né? Dizer, nós temos um orgulho enorme do que está sendo feito aqui no Ceará por todos os nossos aliados e também pelo PT. Este processo de governos, né, que iniciou lá com o governador Cid, depois continuou com o hoje ministro Camilo Santana, né, que é uma liderança muito respeitada e querida aqui no Ceará, e agora continua com o governador Eumano, e se coroou nesta última eleição com a eleição do nosso Evandro Leitão, né, que foi uma eleição apertadíssima, assim, 10 mil votos. Foi 10 mil votos, foi uma coisa heróica, histórica, né? E eu tenho segurança que ele vai fazer um grande governo e nós temos que ter, a direção nacional do partido tem que ter um olhar muito especial para um estado como o Ceará, pelo grau de responsabilidade que o povo do Ceará entregou na nossa mão. Porque para nós o voto, quando a gente recebe, eu sempre digo, é uma honra receber o voto de alguém e uma responsabilidade, porque tu tem que fazer daquele voto uma política pública efetiva para melhorar a vida daquela pessoa. O deputado, eu queria lhe fazer a última pergunta, dentro de uma situação exposta e colocada na política brasileira, que é esse debate profundo do PT enfrentando a direita e a direita tentando desgastar o PT, criando o ódio ao PT e uma campanha sistemática, intensiva contra o presidente Lula, que é, o que o senhor falou aqui, a maior liderança política hoje do Brasil. Como é que o senhor vê essa disputa Bolsonaro-Lula, direita e esquerda no Brasil? Ela saiu do controle ou o senhor acha que é natural hoje no planeta? Então, nós de fato vivemos, eu vou sugerir um livro aqui para os nossos internautas que eu li há uns 2 anos atrás, que chama-se Engenheiros do Caos, né? O autor, se a memória não me falha, é da Empoli. Ele é um diplomata italiano, né? E ele descreve estas verdadeiras máquinas, né, de alimentação da guerra cultural e da construção disso que a gente chama de pós-verdade. Então a pessoa realmente passa a acreditar. Quando eu falo em pós-verdade, eu até vou dar um exemplo fora da política, que teve pessoas, né, Roberto, Rodrigo e os nossos internautas aqui, que morreram sem se vacinar na pandemia de Covid, porque passaram a acreditar na pós-verdade de que a vacina fazia mal. Porque a vacina também entrou na guerra cultural, a ciência está sendo questionada. Tem pessoas que até agora acreditam que não existe o aquecimento global, que todo aquele desastre que nós enfrentamos no Rio Grande do Sul, aquela inundação brutal, né, que quero agradecer a solidariedade, né, do povo cearense e de todo o povo brasileiro, que ajudou muito o nosso estado, mas tem gente que até hoje acredita, não tem esse negócio de aquecimento global. Isso é bobagem, isso é uma coisa que a esquerda inventou, que os comunistas inventaram, então eles alimentam um discurso desse tipo. E a ferramenta central do mau uso da rede digital, porque a rede digital pode ter ótimos usos, eu espero que a humanidade consiga reequilibrar este eixo, o mau uso da rede digital, ele é exatamente este uso de alimentar o ódio e a intolerância, e este ódio e a intolerância geram a maior monetização, como eles chamam, que é dinheiro mesmo, né? Que as pessoas entram e ficam na rede, naquele negócio, e, inclusive, muitas vezes, desviando dos temas centrais. Então, a tentativa de criminalizar o PT, a esquerda e o presidente Lula, ela é muito sofisticada. Mas, felizmente, nós também temos, do nosso lado, pessoas muito qualificadas que fazem esse enfrentamento. E eu sempre digo para quem está ouvindo esse podcast, e é um simpatizante nosso, o que eu peço para ele, Roberto? O que eu peço para esse simpatizante do Lula, do PT, do nosso campo político, da democracia, da esquerda? Eu peço que ele entre na rede social, que ele não abandone aquele cenário, que nós temos que fazer política no território e nas redes digitais, porque isso aqui é algo intransponível hoje em dia. E aí a pessoa pensa, não, mas não vou entrar naquele grupo lá dos meus colegas de faculdade, ou do meu colega, assim, que ali não adianta, aquilo ali, o pessoal... Não, adianta sim. Porque se a pessoa que pensa e defende o nosso programa não entra, tu não pode deixar o espaço livre para o cara que é da extrema-direita e fica ali alimentando aquela rede de ódio e de intolerância. Então, eu acredito que nós
já somos curtidos, como a gente diz, né? Quer dizer, é aço temperado, né? Que enfrentou altas temperaturas. Eu sou um otimista em relação ao futuro do país e a possibilidade de nós conquistarmos uma nova vitória. Para encerrar minha participação, Rodrigo, o senhor vai enfrentar aqui no Ceará o campo democrático do Guimarães, né? Que também está apoiando o Edinho. Isso. Como é que isso funciona? É isso. O Edinho, ele tá assim... Aliás, a nossa corrente, a minha corrente, que eu participo, né, que eu sou secretário-geral indicado por esta corrente, dentro dessas proporcionalidades, eu, o Guilherme Sampaio, nosso líder principal aqui no Ceará, ela foi a primeira corrente que definiu o apoio ao Edinho. Nós fizemos uma leitura primeiro da qualidade dele, como preparo dele, como militante, foi prefeito 4 vezes, né? Tem uma formação muito sólida como um quadro de esquerda, uma pessoa com muita capacidade de diálogo, e nós entendemos que neste momento, ele representa a possibilidade mais qualificada para gerar uma nova maioria dentro do PT e corrigir temas que o PT tem que corrigir. Agora, corrigir porque nós vamos construir uma nova direção que sucede uma direção vitoriosa. Que a presidenta Gleisi, que dirigiu o partido até agora, e eu fui secretário-geral ao lado dela durante os últimos 2 anos, agora que ela foi para o ministério, ela é um quadro respeitadíssimo dentro do PT. Ela foi uma presidenta vitoriosa. Ela enfrentou todo o processo de golpe que derrubou a presidenta Dilma. Ela enfrentou todo o processo de perseguição máxima e de tentativa de criminalização máxima do nosso partido e do nosso maior líder, que é o presidente Lula, né, que inclusive foi preso injustamente nesse período. E nós demos a volta por cima em pouco tempo. Em questão de... Foram 6 anos, nós voltamos a subir a rampa do Palácio Planalto. Então, nós estamos sucedendo uma direção vitoriosa que eu fui copartícipe. Agora, nós temos desafios. O fato dela ser vitoriosa não quer dizer que não tenham coisas para corrigir. Eu vou dar um exemplo. Tem sinais aparecendo em diversas cidades do Brasil de filiações em massa no PT. E isso é muito grave, muito ruim. Porque o PT quer ser um partido de massa, quer ter muitos eleitores que confiem nele, mas não quer gerar nenhum movimento de massa de manobra. De filiados que vão lá, por exemplo, participar muitas vezes de uma votação sem saber exatamente o que está sendo decidido ali, sem estar bem informado. Então, eu acho que vão acontecer disputas nos estados. Aqui eu não me arrisco, aqui o dia que vocês fizerem o podcast com o Guilherme, vocês conversam sobre a questão estadual aqui, que hoje eu não posso me arriscar porque eu não conheço bem. Ele me deu um monte de explicações do que está em curso, conversas que estão ocorrendo, né, Roberto, que podem promover tal e tal situação aqui no nosso PED estadual. Mas aí eu deixo vou para lhe ele informar, né? O governo criou uma corrente, a Luiziane criou outra, o Guilherme criou a dele, o Guimarães tem uma corrente já há mais tempo, que é a corrente do presidente Lula. É mais ou menos esse universo que está aí colocado. Que está colocado. E o senhor está no meio disso aí, né? Eu, como sou secretário-geral de todo o partido, tenho que dialogar bem com todas essas correntes, né, Rodrigo? É isso. Secretário, quero agradecer aqui em nome do Grupo Opinião CE sua vinda à nossa casa, né? Ficaram alguns pontos de fora ainda. E aí, justamente por isso, quando voltar aqui ao Ceará, não esqueça de voltar aqui também à Opinião CE. Não, nós vamos marcar com ele algo melhor. Está mais ou menos combinado com o Felipe, para a gente fazer pela internet, né? De Brasília. Podemos, sim. Olha, eu primeiro quero agradecer, Roberto, Rodrigo, a acolhida de vocês. Quero cumprimentar, né? Porque tive hoje aqui a alegria de conhecer, né, o espaço físico de vocês, que é muito qualificado e de muito bom gosto. E gostei muito do nosso bate-papo. Então, sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. O Felipe tem o meu contato. A gente entra lá de Brasília. A minha rotina de trabalho é fazer roteiros pelo Brasil. E o senhor vai passar a receber o Jornal Opinião todos os dias para ser atualizado aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Todas as correntes, não? Aí eu vou acompanhar toda a política interna aqui do PT. Né? Isso aí. A gente coloca ele no agradecer muito, né, a audiência de quem acompanhou esse nosso bate-papo aqui, né? Porque a gente,
Eu sou um político por vocação. Então, para mim, para participar de um bate-papo como esse, é a ferramenta mais importante que existe. Porque é através desse tipo de conversa que eu consigo dialogar com as pessoas que estão ali pensando qual é o melhor rumo para o país e tal. E eu espero que a gente continue tendo aqui no nosso Ceará um grande apoio para reelegermos o presidente Lula em 2026. Um abraço para todos. Foi muito bom estar com vocês, Rodrigo e Roberto. Foi ótima a conversa, a gente agradece. Mais uma vez, em nome de todo o Grupo Opinião CE, agradece sua participação aqui. Agradeço também, Roberto, pela parceria. Volte mais aqui também para o podcast, para a gente fazer mais programas juntos. E é claro, né, agradeço a sua audiência, a sua participação aqui. Quero dizer que toda essa conversa, toda a nossa conversa aqui está disponível nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias também. Se você não segue a gente no Instagram, no Facebook, no TikTok, siga lá. Acho que vale super a pena. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, basta se inscrever, você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha e também marca o sininho para receber todas as novidades aqui do nosso Opinião CE. O Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.